Boa noite, pessoal. Meu nome é Larissa. Eu sou aluna do 6º período de Psicologia Noturno da Universidade Vale do Rio Doce. E hoje nós estamos aqui, né, para falar sobre um tema muito bacana, muito importante, né, para a nossa comunidade. Queria agradecer professora Marina, obrigada por estar aqui, professor Omar também, por serem as nossas referências, né, no nosso grupo. Quero agradecer também os colegas, né, que estão nos bastidores, Letícia Cristina, Diedric, Maria Isabel, Marcos e Letícia Bicalho. E quero agradecer também a TV Univale, né, pela oportunidade da gente colocar esse projeto em prática. Quero agradecer também, né, a TV Univale pela pessoa do Emanuel, que foi uma peça fundamental para a gente poder realmente realizar esse podcast. Bom, nosso tema de hoje a gente vai falar sobre o impacto da tecnologia nas relações familiares. E o enfoque, né, de hoje vai ser como o uso excessivo de telas influencia a comunicação e os vínculos familiares. Então, vou deixar a Tatá se apresentar e também apresentar a nossa convidada de hoje. Oi, pessoal. Eu me chamo Tainá Zucoloto. Eu sou estudante do 6º período de Psicologia aqui na Univale. E hoje estamos com a doutora Bruna Rocha de Almeida. Bem-vinda, professora. Obrigada. Bom, vou começar aqui a citar o extenso currículo dessa profissional maravilhosa. Ela é psicóloga graduada pela UFMG, mestra e doutora em Psicologia pela UFJF, pós-graduanda em Psicologia Clínica e Cultura pela Universidade de Brasília, formação em Terapia de Casal pela Escola Sistêmica da Argentina e autora de capítulos e artigos sobre a psicologia da família. Obrigada, Tatá, pelo convite, Larissa, o grupo inteiro. É uma alegria muito grande estar aqui nesse projeto, né? Eu tenho ficado no meu pós-doc estudando um pouquinho sobre famílias e vim voltar à universidade para falar sobre família é bem interessante. Então, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Obrigada a você. Estava morrendo de saudade de vocês. Ai, meu Deus, nós também. É muito bom aprender com você, né? No ambiente acadêmico é muito importante para a gente. Bom, então vamos lá, né? Então, a gente tem algumas perguntas aqui, Bruna, para você explanar sobre o nosso tema. Então, quais são os impactos do uso excessivo e precoce de telas no desenvolvimento das crianças, incluindo os possíveis prejuízos, né, na linguagem e nos processos cognitivos e psicossociais? Fala um pouquinho para a gente. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando pensa em família e tecnologia é que a tecnologia não é uma vilã. Então, não é o erro, o problema, o grande problema do mundo não é a tecnologia, mas o uso que nós fazemos da tecnologia. No caso de famílias, né, de relações familiares, especialmente de crianças, o maior impacto que a gente tem é o que o uso da tecnologia tira da criança o momento de explorar, de ter experiências que vão sim estimular o seu desenvolvimento biopsicossocial. Então, a grande questão é o tempo que se perde usando tecnologia. E aí eu perco o tempo de observar o mundo, de descobrir o mundo mesmo, de explorar, de brincar, de interações sociais. E aí, essa perda do tempo de estimulação, está muito bem documentada pela literatura, vai resultar em desenvolvimento da linguagem menos saudável. Então, a gente vai ter crianças muito pequenas com atraso de fala por não ter interação social, né? Porque a gente aprende a falar falando, né? E a gente vai ter também crianças com um vocabulário mais pobre, especialmente aquelas crianças que ficam 8, 7 horas em frente a telas. A gente vai ter resultados negativos a nível de desenvolvimento cognitivo, atenção, concentração, resolução de problemas mais complexos. A gente vai ter problemas físicos, por exemplo, questões posturais, problemas socioemocionais, estresse, ansiedade. A gente tem um aumento de automutilação, especialmente em meninas que fazem abuso de tecnologia. A gente tem também uma questão importante que é o prejuízo no sono. E aí, se eu tenho prejuízo no sono, a gente vai ter repercussões no desenvolvimento físico, no cognitivo e também no psicossocial, ou seja, na forma como a gente regula as emoções, que a gente expressa as emoções, que a gente interage com o outro. Então, prejuízos do abuso de telas é bem alto. E eu penso assim que todos esses prejuízos, eles não são vistos
muitas vezes pelas pessoas que estão com as crianças, né? Acho que as pessoas elas não têm muita noção de como que isso vai afetar Sim. aquela ou criança ou adolescente ou até mesmo uma pessoa adulta, né? E engraçado que isso é a grande questão da pesquisa, porque a gente tem, o uso de tecnologia abusiva ele vem depois dos anos 2000. Então, a gente ainda não tem tempo de pesquisa para saber quais são os efeitos a longo prazo desse abuso de tecnologia que nós estamos fazendo atualmente. A gente não sabe. Então, quem está perto, às vezes, não percebe. E a gente, a nível de sociedade, a gente também tem nossas preocupações. Qual que vai ser o resultado disso? A longuíssimo prazo, não em 10 anos, 20 anos, mas pensando em história da sociedade. E dos filhos e dos netos. E dos netos dessas pessoas que estão crescendo com a tecnologia. Sim, sim. Haja vista que eu estava comentando agora dos apps de namoro com inteligência artificial. Não com namoro com pessoas por meio da inteligência, mas eu namoro a inteligência, né, que a gente estava falando. Então, a gente não sabe quais são as repercussões nas famílias a longo prazo. Ok. Bom, Bruna, você já comentou os possíveis prejuízos, né, que o uso precoce e excessivo de telas pode causar nas crianças, mas nesse sentido, até mesmo para o pessoal de casa entender um pouco melhor, né, o que considera precoce e excessivo? Né? Qual a idade aqui adequada para a gente começar a introduzir as telas ali nas crianças? Vou usar minha colinha aqui para não errar nenhum número. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela diz o seguinte: crianças de 0 a 2 anos não devem ter contato com telas. E é qualquer tela, televisão, computador, tablet, celular. Então, até 2 anos, qualquer uso de tela é abusivo. Algumas pesquisas vão mostrar que, pesquisas mais recentes, que videochamadas com parentes, por exemplo, não trariam esse prejuízo, porque a videochamada é uma forma de interação. Então, nesse sentido, as crianças de 0 a 2 anos elas podem ter esse contato. E é mais curto também. E é mais curtinho também, que elas não têm até muita paciência, né? Assim, de olhar meu sobrinho, pelo menos, e minha filhadinha, eles vêm, trazem brinquedos, trazem as coisas para eu ver. Né? Então, é um tempo mais curto e mais dinâmico. As pesquisas mais recentes falam que, se for para videochamadas com familiares, a gente não tem prejuízo, pelo contrário, a gente tem ganhos. Mas crianças de até 2 anos não devem usar tela como forma de distração e assim por diante. De 2 a 5 anos, o recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, e aí baseada nos preceitos da OMS, é o uso até 1 hora. Então, 2 a 5 anos, até 1 hora, com supervisão. Com supervisão é você ficar ali olhando. Toda hora você olha o que seu filho está fazendo, o que seu sobrinho, sua criança está fazendo. De 6 a 10 anos, se usa entre 1 e 2 horas. 2 horas é o limite. Né? Sempre com supervisão também. E olha só esse dado. De 11 a 18 anos, o recomendado é até 3 horas. Não. Não. Né? Aí a gente já sabe que a realidade não... Na verdade, a realidade das crianças já é diferente. As crianças brasileiras, elas usam ali, né, algumas pesquisas indicam ali entre 6 até 9 horas de telas por dia. Né? Em geral, em média, não todas, tá, gente? Em média. Então, vamos voltar. 0 a 2 anos, 0 tempo. 2 a 5 anos, até 1 hora com supervisão. 6 a 10 anos, até 2 horas com supervisão. 11 a 18, de 2 a 3, sem virar à noite. Não vale ser de madrugada, não vale prejudicar o sono. Então, essa é a recomendação. Agora, olha que interessante esse dado do CETIC. No Brasil, em 2024, 44% das crianças de 0 a 2 anos usavam algum tipo de tela. Então, já é muito alto. Sim. E assim, na sociedade que a gente está hoje em dia, que ela está avançando tão rápido, com tantos aplicativos e novas tecnologias, nós temos ferramentas dentro desse quesito daí que, de fato, vão ajudar ali, né, a fulminar, assim, esse desenvolvimento da criança. Só que, como a professora mesmo falou, né, como a doutora mesmo falou. A professora. Vai ser sempre a minha professora do coração. Professora. Como a doutora falou, né? Temos que limitar esse tempo daí. Sim. Há aplicativos que você possa nos avisar sobre os riscos, ou talvez alguns que você possa recomendar sobre o desenvolvimento, o que pode acontecer durante esse uso? Aplicativos da criança que você fala? Isso. Ai, gente, isso é muito sério. A gente, às vezes,
deixa o filho instalar um jogo e acha que esse jogo está super bom, né? Que esse jogo é bacana e tal. E aí eu tenho visto no consultório coisas que têm me deixado muito preocupado. Vou contar um exemplo que eu contei, um exemplo que aconteceu há pouco tempo. Uma cliente minha foi me mostrar um jogo no celular que era para trocar roupas das fadas. Era tipo fadas Barbies, não sei. Era trocar roupa. E aí era um cenário rosa, com roxinho, com vestido longo e tal. Coisa mais linda. E aí começou, né? Aquela coisa bem... Aí começou. E ela tinha que ganhar estrelinhas para comprar outros vestidos. O que eu reparei? E ela vai me mostrando os vestidos por fase. A partir da fase que você ia passando, os vestidos iam perdendo pano. Então, o vestido que era gola alta, manga bufante, vai perdendo a manga. Aí perde aqui um pouquinho da gola, começa a ter um decotinho coração. E as roupas vão ficando com cores mais chamativas. Então, a fase que ela estava, era o vestido que ela tinha acabado de ganhar era um vestido vermelho, com uma fenda que se fala, né? Uma fenda bem grande, assim, era rodada ainda, era longo. E aí já com sinais de erotização. Então, lógico, tem muita coisa, tem muitos jogos que são legais, que são bacanas, que são educativos. E tem jogos que parecem ser. Eu estou falando isso para assustar? É para assustar, porque a gente tem que estar muito preocupado com o que as nossas crianças estão vendo na internet. Né? A gente tem pessoas boas do mundo e a gente tem pessoas que fazem coisas que não são legais. E algumas pessoas têm feito jogos com cara inicial de infantil, mas que estão linkados com erotização. Um outro jogo que eu vi de um cliente, e quando eu vejo isso, a gente conversa com as famílias, a gente fala que a criança apaga o aplicativo, o jogo e assim por diante, tá? A gente não deixa, risco, né? Sim. É risco da saúde. E aí, para o desenvolvimento em geral. Um outro jogo que era um jogo na escola, e quando os bonequinhos, alunos corriam, os estudantes, a sainha das meninas levantavam. E aí mostrava por baixo, assim, né? Bem, assim, onde seria a genitália, as partes das pernas. Como se tivesse uma câmera. Uma câmera por baixo do corrido. E aí, eu vi as opções de trocar de roupa e eu quis explorar esse jogo bem. Falei, deixa eu ver isso aqui. E tinha até calcinha fio dental. Muito erotizando a menina, né? A gente tem uma erotização muito grande da menina e as repercussões disso também para a autoimagem feminina, especialmente no início da adolescência, né? Uhum. Então, a gente tem que olhar bastante. Tem uma outra coisa que é importante de pensar, que isso assusta também, pouca gente sabe, é que tem aplicativos em que você namora uma inteligência artificial. Então, olha só, você não namora através da inteligência, você namora a inteligência. A inteligência em si. E alguns aplicativos, inclusive, eles vão ser realistas, e aí tem a possibilidade de fazer vídeos e tal. Então, tem crianças que já estão descobrindo esses aplicativos, que têm uma pegada, uma chamada mais infanto-juvenil. Então, a gente precisa supervisionar. Por isso, a Sociedade Brasileira de Pediatria, por isso o Conselho Federal de Psicologia, por isso a OMS recomenda que todo o uso de tecnologia por criança seja supervisionado diretamente. Não é supervisionado, eu olho uma vez por dia o aplicativo. Eu tenho que ver realmente o que os meus filhos estão fazendo. Quando a gente pensa em adolescência, a gente não vai supervisionar o tempo inteiro o celular, assim, né? Igual a gente faz com a criança, que deve fazer com a criança. Mas é preciso que na adolescência você tenha um mínimo de controle parental sobre o que o seu filho faz. Nas redes sociais, na internet, assim por diante. E quando você já faz isso com a criança, já fica um pouco mais fácil na adolescência, que a criança já crescendo ali vai perceber, isso já é feito aqui na minha casa. Isso é natural. É natural. É um hábito. Não adianta querer fiscalizar o celular do seu filho quando ele tiver 11 anos de idade. Você precisa... é muito importante que as famílias elas construam hábitos desde muito cedo. Né? Que a gente não deixe para supervisionar o celular, para supervisionar onde meu filho está fazendo, o que ele está fazendo na escola, no sentido do que você fez. Querer saber da vida do meu filho, é isso? Né? A gente não vai querer saber só lá com 13 anos. A gente precisa querer saber, mesmo naquela época de 5 anos de idade, Larissa tem, né? Que fala e repete, fala, escuta e cria hábito e cria vínculo com sua criança, porque isso vai repercutir ao longo de toda a história de vida. Ok. Então, vamos lá, vamos continuar aqui com o nosso tempo. Porque vai fluindo. Tem uma pergunta, puxa outra pergunta. A gente gosta de falar. Umas 3 horas e meia aqui. Então, vamos lá. Então, esse tempo de exposição que você comentou anteriormente, né, a gente sabe que muitas vezes
é um tempo que a criança passa na tela, está relacionado aos hábitos dos próprios pais, Sim. ou de quem está com aquela criança durante o dia, né? Nesse sentido, como eles influenciam o comportamento da criança e qual o motivo que os faz entregar o celular para a criança de 4 anos, deixando assim, ó, toma aqui que eu vou limpar a casa, toma aqui que eu vou fazer o almoço. Então, assim, o que você observa nesse sentido, né, na sua experiência estudando esse tema de famílias? Então, tantas pesquisas quanto a prática clínica vai demonstrar que os pais entregam o celular para a criança por conveniência. Não quer dizer que eles, assim, que terror, não é isso, mas é por conveniência. Geralmente, o que a gente observa é que os pais eles vão precisar muito fazer coisas. E aí, quando eles precisam fazer coisas, eles, por exemplo, arrumar casa, ou eles precisam trabalhar, ou eles precisam descansar, porque eles estão exaustos de uma jornada de trabalho o dia inteiro e de cuidar da casa e cuidar da criança, assim por diante, eles entregam o celular para a criança como uma forma de babá eletrônica. Então, isso é muito bem documentado. Isso acontece. Acontece. Muito. Acontecer de vez em quando e por pouco tempo não tem problema, gente, porque a gente sabe que os pais estão exaustos. E que às vezes a gente precisa só tirar uma sonequinha de 10 minutos, sabe? Com o menino quietinho, e você tem certeza que ele está quietinho aqui com assistindo, o celular. Né? Se ele tem mais de 2 anos, né, a gente pode emprestar essa tela, ou a televisão, ou o celular, ou o tablet, durante o tempo que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda. Certo? Aí não tem problema. Não vamos condenar esses pais também, não, porque eles estão exaustos. E o que a professora acha de pais que utilizam as telas para acalmar os filhos, às vezes, de uma birra? Então isso é um outro motivo importante, né? Então, eles colocam o filho no aparelho para fazer alguma coisa, colocam também para o filho parar de chorar. E aí eles não ensinam os filhos como regular suas emoções. Então, toda hora, se a criança cresce com esse hábito de que eu estou nervosa, estou angustiada, estou querendo fazer alguma coisa, eu ganho o celular, então eu aprendo o quê? Eu regulo a minha emoção através das telas. E aí, depois, quando ele tiver 10 anos, você vai reclamar. Não tem como. É difícil, porque isso já é um costume que vem de... Já é um hábito. E é uma forma que ele aprendeu de regular a emoção. Então, eu sei que as crianças, especialmente ali de 2 anos, 3 anos, 4 anos, regular essa birra, né, é difícil, e auxiliar a criança a lidar com esses processos é difícil, mas é difícil, ou melhor que difícil, é trabalhoso. Sim, melhor que difícil. Trabalhoso. Mas entregar a tela por isso é ruim. Outro motivo também é a normalização do uso da tecnologia de informação e comunicação. Então, os pais pensam o seguinte: eu preciso inserir meu filho nesse mundo digital ou ele estará atrasado. O que as pesquisas mostram que não é verdade, não precisa fazer isso. Então, assim, são motivos que levam os pais alguns dos motivos, né? Não todos, a entregar a tela. E aí, mais alguma... Faltou responder? Não. É a próxima mesmo, mas tem a ver aí com essa pegada, né? A gente já mencionou aqui os prejuízos do uso excessivo de telas para crianças, mas de que maneira o uso excessivo desses dispositivos digitais por crianças, né, podem prejudicar a interação entre a criança e os cuidadores, né? Na hora do almoço, na hora de se divertir com a criança, e como que isso vai acabar afetando o desenvolvimento dela e da criação de memórias afetivas ali com os responsáveis, né? Então, a gente tem que pensar em como que essa criança está fazendo o uso da tecnologia, em quais momentos, né? A gente pode falar lá, né? A criança de 3 anos pode usar ali 1 hora, mas em qual momento? É na hora do almoço? Se é na hora do almoço, ou na hora de uma festa, de um encontro na casa da avó com os primos, que momento que eu uso o celular? O que eu estou ensinando para essa criança que ela pode fazer? Por exemplo, numa mesa de almoço, que eu coloco o celular para ela acalmar, ou eu estou ensinando para ela que o ambiente familiar não é importante. Né? E isso repercute na relação familiar ao longo do tempo. Fugindo daquele ela pode fugir, ela pode não dar atenção, ela pode não se preocupar em estar com os pais, pensando em longo prazo, sabe? E aí, quando eu dou um celular com a criança, com a música ligada, num restaurante, eu ensino essa criança que ela não tem que respeitar o mundo, né? Que só os desejos delas que é importante. Então, assim, o uso da tecnologia, além de privar de momentos importantes em família, que vão gerar memórias afetivas, né?
a gente vai ter repercussões na relação que se coloca entre a criança e o pai. Eu acho que eu falo um pouquinho, eu dei uma distraída. É por causa do nosso tempo. É nosso tempo que a gente fala demais. Bom, a gente quer fazer uma pergunta para você aqui, né? Aproveitando que a gente está falando dos adultos também, você acha que também afeta as relações assim, românticas, namoro, casamento? De que forma isso afeta? Porque quando a gente está falando do ambiente familiar, nós estamos inserindo também as pessoas, os adultos, né? Isso é ótimo de falar, porque a gente fala só de criança, né? Esquece de falar dos adultos, ou crianças e adolescentes. E aí, eu tenho um termo que foi criado em 2012 por um dicionário australiano, e o termo em inglês é phubbing. Não tem tradução para o português. Então, phubbing, P-H-U-B-B-I-N-G. Phubbing vem de phone, que é telefone, e snubbing, que é tipo esnobar. Então, você esnoba a pessoa pelo uso do celular. E aí a gente tem o phubbing parental, o phubbing conjugal, o phubbing social. A gente tem esse phubbing. Quando eu penso em conjugalidade, um dos efeitos do uso excessivo é o phubbing. Eu começo a usar o celular e eu esqueço da pessoa que está do meu lado. Né? A palavra esnobar não seria legal. É tipo um desprezo pelo outro do lado, porque eu estou aqui usando o celular. A sua atenção está voltada para Estava no outro. E isso traz repercussões para a relação conjugal. Né? A falta de atenção, o outro não se sente, né, atendido, desejado, visto. A gente também, e esse phubbing também existe na parentalidade. Então, os pais e mães têm feito muito isso com as crianças, né? Então, você está na atividade de lazer, num parquinho, você, em vez de ficar lá olhando, vindo, rindo, o que você faz? Você pega o celular e tira uma foto. Aí você posta no Instagram. Aí no Instagram assim, estamos passeando hoje no parque. Isso, e aí você fica no Instagram. E isso tem repercussões, o phubbing parental tem repercussões para a relação mãe-filha e para o desenvolvimento socioemocional, de autocontrole, de autoestima para a criança, especialmente para filhos únicos, né, que não tem os irmãos ali fazendo esse controle. Quando eu penso em conjugalidade, o phubbing parental conjugal vai existir, mas tem outras repercussões também que a gente pode pensar. Por exemplo, a rede social te traz comparações de casais perfeitos. Né? Assim, Sim, porque nas redes sociais só tem coisa boa, né? Alguém vai postar alguma coisa ruim lá? Não vai. Dia eu estava num show e tinha lá um casal que eu conheço na minha frente e eles assistiram ao show separados. De repente eles juntaram, tiraram uma foto e postaram na rede social. Eu falei, eu vou precisar ver isso, gente. Não tem jeito. Não é fofoca, é o interesse de pesquisa. É fofoca. Fui lá. Né, no outro dia eu falei, vou ver que postagem. É uma declaração de amor, de como que foi bom curtir o show com a pessoa, e não sei quantos comentários, não sei quantas curtidas. Eles estavam brigados naquele dia. Claramente, assim, nitidamente, né? Nitidamente brigados. Então, assim, essa comparação entre casais vai trazer prejuízos para a relação conjugal. Uma outra coisa que eu observo muito no consultório, mas eu não observo muito isso em pesquisas, ainda não tem tanta consistência, que é a exposição da vida do casal. Então, a discordância sobre expor gera conflito, e conflitos reais, conflitos que duram muito tempo. E também a gente tem alguns artigos já relacionando um phubbing conjugal com diminuição do nível de confiança e aumento do nível de insegurança entre as parcerias. Então, é um tema novo, ele surge em 2012, os estudos começam ali naquela época mais ou menos, que já estava estudando esse evento social, esse fenômeno social, mas a gente ainda não sabe como que é isso a médio e longo prazo. Os estudos são bem incipientes sobre família, assim. E como, por exemplo, como que a tecnologia influencia as relações entre irmãos? Tem quase nada, assim, né? É verdade. E a gente tem que pensar sobre irmãos. E influencia. Um adolescente de 14 anos com uma irmã de 10, que o de 14 só fica no celular, ele não tem uma interação legal com a de 10. Entende? Assim, não tem tempo, é tempo. Nós estamos falando de tempo. Agora, como que a tecnologia mesmo influencia o seu cérebro, isso tem sido estudado, mas os pesquisadores falam, vamos esperar mais um pouquinho para ter mais consenso sobre como que influencia. Mas já tem efeitos aí documentados, já temos evidências. Sim, uma pessoa mais observável, assim, como eu, por exemplo, já consigo ver essas mudanças nas dinâmicas nos relacionamentos. E, assim, eu sou uma pessoa que nasci no final dos anos 90, né? Eu sou relativamente nova. Eu também. Mas eu já vejo muito desse prejuízo nas pessoas da minha geração. Né? Ali dos 20 e poucos anos, onde, de fato, entendem as redes sociais como uma rede de
relacionamento, né? Seja ele de amizade, seja ele amoroso, familiar, o que for. Mas essa dependência desse mundo perfeito que as pessoas lançam nessas redes sociais faz com que, de fato, né, o relacionamento familiar e amoroso, amizades até mesmo, sejam impactadas com esse uso excessivo. Você sabe que eu estava lendo um artigo de amizades há algum tempo, assim, na vida adulta, e aí quando você posta um evento, vamos falar em palavras, você postou um evento, aí a gente saiu, nós três aqui saímos, né, para o bar, agora, depois desse podcast. Aí nós não chamamos Letícia, não chamamos a professora Marina, Diego, que também ficou para trás, não foram chamados. Aí eles viram a foto. Aí eles Nossa. assim, por que eu não fui? O que aconteceu? O que aconteceu? E isso vai repercutir nas relações entre os pares. Olha que interessante. Sim. Eu li um artigo, não achei mais nada sobre esse ponto específico de amizade em vida adulta. São estudos que são incipientes, estão começando, e daqui a uns 10, 12 anos a gente tem bem consenso aí para saber como é que está influenciando nas relações sociais, de uma forma geral. E Bruna, Mas só rapidinho, mas é importante pensar que os adolescentes, eles conversam por mensagens, tá, gente? Isso é uma nova forma de conversar. Sim, então, sim. assim, às vezes a gente fala assim, eles não têm amigos, eles têm vários amigos de vários. conversa e tal. Então, existe esse ponto que talvez seja positivo também. Bom, Bruna, de tudo que a gente falou aqui do podcast, né, a gente já trouxe os possíveis prejuízos, alguns manejos também que a gente pode ter em relação a esse assunto, mas como que a psicologia ela pode ajudar as famílias a criarem rotinas mais saudáveis ali dentro do uso da tecnologia, com o intuito de melhorar a comunicação e os vínculos familiares? Então, a psicologia, ela tem uma ramificação de atuações que é muito bonita, né? A gente pode atuar, especialmente em políticas públicas, se eu quero atingir a maior parte da população. Então, eu atuo em políticas públicas. E aí, lá no CRAS, eu posso fazer uma roda de conversa com as famílias, com os adolescentes, com as crianças, né? Sobre como que isso impacta a vida e as relações familiares. A gente pode, enquanto psicologia, fazer sala de espera em hospitais pediátricos, por exemplo, né? No hospital pediátrico, acho que não foi uma boa ideia. Mas sala de espera na UBS, em dia de vacinação. Isso, no hospital não, no hospital é hoje. Mas não ficou ruim, né, Larissa? Mas no postinho. No postinho, sobre de que forma, né, a tecnologia impacta, ou como estimular sua filha brincando. A importância da criança ter contato com a natureza. Leve seu filho para ir para a natureza. Então, quando você vai estimular a brincadeira, que é extremamente importante ao desenvolvimento infantil, né? Ela é a base não, mas assim, ela é muito importante para a formação de vínculos familiares. Então, quando a psicologia faz programas de promoção à saúde, incentivando outras atividades que não usam tecnologia e mencionando o quanto que a tecnologia o uso excessivo é ruim para a criança, acho que é um ponto importante. A gente também pode atuar nas escolas, a gente com palestras para pais, com atividades com grupos com adolescentes, com grupos com crianças, com grupos com professores, para que os professores tratem sobre isso com seus estudantes, né, com a direção. A gente pode psicoeducar essas famílias em consultório, em outros ambientes, para que elas tenham regras, e regras para todas as pessoas, não é regra só para criança. Sim. Né? Regras, então a gente não almoça com o celular na mesa, por exemplo. Então, psicoeducar as famílias sobre como colocar regras que são importantes para diminuir esse uso. Eu acho que a psicologia também tem que falar sobre o uso de televisão com esses pais nessas psicoeducações e tirar as televisões do quarto. Então, eu penso que a psicologia pode psicoeducar em vários ambientes, e a psicologia, quando a gente chega no ambiente clínico, a gente pode também psicoeducar, convencer e conversar com essas famílias sobre essas questões que são importantes, né? Com certeza. Eu gostaria de ficar aqui muito mais tempo. Quero agradecer, Bruna, mais uma vez. Muito obrigada. Foi muito enriquecedora a nossa conversa, nosso podcast. Esse projeto é um projeto lindo, né? Maravilhoso. Sim. Que eu, né? Ajudou a fundar, eu tenho que puxar a sardinha pro projeto, mas muito obrigada pela sua presença. É muito, muito bom ter você aqui. É sempre um prazer, né, estar com a
doutora Bruna. Peguei. Empolgou, doutora, não precisa. E também queria agradecer a todos os nossos colegas, né, que nos ajudaram durante esse projeto. Um grande abraço para vocês são incríveis. Fala ali, ó. Ai, gente, a gente tem um presente para Bruna. Obrigada! O que apareceu. Posso abrir? Pode, claro. Temos 10 segundinhos? Ai, que linda! Ai, como é que eu mostro aqui? E assim... Aqui. Ai, que lindo. Assim a gente encerra mais um episódio do nosso podcast Psicologia em Foco. Arrasado. Beijo para vocês.